Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 15 de abril de 2025, uma terça-feira. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a minha família, o ministério, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, a vida do Renato, meu esposo, dos meus filhos Marcos, Miele, Mateus e Manuel, desta família que o Senhor, Pai, a qual me deste, Pai, nesta terra. Deus, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Às vezes eu reclamo, às vezes eu fico triste, a gente passa por momentos de emoções, mas eu sei que o Senhor é o meu Redentor e que o Senhor vive, Ramanda Sude Komanai. Deus, apresenta também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda obra das trevas nesse dia. Senhor, visita as nossas crianças, guarda nas escolas, nos e-mails, nos seis, nas faculdades, livra da ideologia do gênero, da mentira e do engano de Satanás. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Números 9, tá? Diz assim, a celebração da Páscoa. Nós estamos na Semana Santa, né? Sexta-feira agora é Sexta-feira Santa e essa, né, hoje aqui, coincidentemente, Números vai estar falando da Páscoa, a celebração da Páscoa. Vamos lá? Minhas crianças não param. Diz assim, celebração da Páscoa. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. E ele disse, os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, Arabadassuda e Comanai, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que seu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado. Ah, Senhor, eu te peço, Paizinho querido, me ajuda, Pai, a estar meditando na tua palavra, me ajuda a estar pregando a tua palavra. Senhor Deus, que o objetivo do canal, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, que a tua palavra apareça, que o Deus Pai, que Deus Filho, que Deus Espírito Santo de Deus venha ficar em evidência, porque o objetivo deste canal é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, amém? Deus abençoe. Obrigada, Senhor. Diz assim, né? A celebração da Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Ó, meus cachinhos, gente. Meu cabelo é assim, ó, é um miojo. A celebração da Páscoa. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. No primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, ele disse, os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria, celebrem-a no tempo determinado ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então, a celebração da Páscoa para os povo de Deus, para os israelitas, para os judeus, para os hebreus, estava atrelada à aliança que Deus havia feito com eles. Por quê? Porque não era algo simples, era um mandamento de Deus para eles, a celebração da Páscoa, né? Então, ela teria que ser feita no teria no primeiro mês do segundo ano, né? Então, assim, e são muitos acontecimentos que acontecem até então, né? E a gente vê que, e quando o Senhor fala assim, ao pôr do sol, por quê? Porque os judeus, né, a gente sabe que o domingo, vamos supor, o sábado começa para eles na sexta-feira à tarde, a partir das 6 horas já é o sábado, entendeu? Então é no começo, ali no nosso fim do dia, é o começo do dia para eles. Então é algo deles para com Deus. Eu também te amo, meu amor. Mamãe acabou de fazer a live. Eu dou um abraço, ai meu Deus, é assim o dia inteiro. Meu tijolinho tem 4 anos, gente. Esse é a minha raspinha do tacho. Pronto. Mamãe te ama, tá bom? Então fazer o seu carinho. Tá bom, faz carinho. É assim o dia inteiro. Aí depois quando cresce, os outros nem ligam. É assim, agora o 18, de 9 e a de 14. Tem que aproveitar essa fase. Tá bom, meu amor. Já já a mamãe vai deitar com você lá, tá bom? Tá, mãe. Amém. Então, aí a gente vê que é algo que acontece, que Deus, ele dá essa ordem, né? Aí diz assim no 4. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa, e eles a celebraram no deserto do Sinai ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Então a gente sabe ali, né, quando eles saíram ali do Egito, foram celebrados ali
né, a Páscoa, que a gente vê, né, que foi ali na morte dos primogênitos e tudo. Foi uma ordem que Deus havia dado para ele, né, onde o espírito da morte passou. E aí, né, e diz assim que daí os israelitas fizeram conforme tudo, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Continuando, diz assim no 6. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia porque se haviam tornado impuro por terem tocado no cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado no cadáver, mas porque deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? A Moisés, diz assim, a Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordenou a respeito de vocês. Porque tinha uma ordem para o povo de Israel que não podia tocar, né, mortos, né? Então, a partir do momento que eles tocar em algum cadáver de um morto, eles se tornam impuros. A gente viu, né, não lembro qual foi o dia, eu sei que foi por esses dias recentemente, do Narizeu, né, do Narizeu. Eu sempre confundo, falo Narizeu, Narizeu. É aquele que é nascido, né, que é consagrado a Deus, né, desde criança. O Narizeu é quando o Narizeu, o Nazireu, eu só falo Narizeu. O Nazireu, quando ele de jeito nenhum, ele é proibido de tocar em animais mortos, qualquer coisa que seja morto. Quando um morto encosta nele, até no cabelo dele, ele tem que raspar, né? Tamanha é a lei, o peso da lei sobre a vida do Nazireu, né? Então, para o povo de Israel também não é diferente. Eles não poderiam tocar nada, né, que tivesse morto o defunto, ele se tornava impuro, né? A gente vê até os sacerdotes também. A gente já estudou sobre isso, que quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram, né, por entregarem fogo santo ao Senhor, né? Eles foram mortos. E Deus não permitiu que Arão saísse junto com seus filhos Eliezer, e esqueci o nome do outro, para estar chorando, para estar enterrando ele, né? Deus não permitiu, né? Deus falou, não, vocês vão ficar aqui e vocês não vão sair, ok? E eles não saíram, eles tiveram que ficar lá, tá? Por quê? Porque foi uma ordem de Deus. Então, não tinha muito o que fazer, tá? Porque a ordem era uma ordem e não podia ser revogada, né? E o Senhor falou, olha, Arão, e nem fique descabelado, porque Nadab e Abiú morreu. Nem você, nem Eliezer, esqueci o nome do outro filho dele, Itamar, né? O outro filho dele era Itamar, que sobreviveu, porque eram os 4 que era sacerdote. Era Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, eram os 4, né? Morreu, né? Os 2 filhos dele, Nadab e Abiú, e ficou Itamar e Eliezer. Oi, meu amor. Tá bom. Então, e tinha essa responsabilidade, este peso, né? Então não podia, tá? Tocar. E a gente vê, igreja, que não é algo assim fora, é algo que é uma ordem. Então, assim, eles eram impedidos de apresentar oferta para Deus, né? Porque eles estavam impuramente, a impureza dele, porque Deus era santo, então eles tinham que demonstrar total santidade para Deus, né? E isso era algo que acabava o tornando impuro e não podia. É muito sério, porque o lugar do Senhor, ali onde o tabernáculo ficava, era um lugar santo e representava a santidade de Deus. Então, nada impuro poderia ficar, ok? Então, é algo muito sério, né? Então, assim, poderia ficar até em oculto, mas Deus via. Você viu da mulher da barriga inchada que a gente leu esses dias? Era muito interessante, né? O homem tinha ciúme da esposa. E assim, se ele estava desconfiado que ela era adúltera. Olha só, igreja, que situação. Então, e o que acontece? Me chamou muita atenção, porque eu falei assim, meu Deus, mas que situação, né? A mulher do adultério tá em número 5 do 11 em diante. O teste da mulher suspeita de adultério, né? 5:11. Essa mulher, igreja, né? Ela
ela, vamos supor, ela teve um adultério, ninguém viu, ninguém sabia, mas o esposo suspeitava que ela era adúltera, né? Só que isso, pode ir no banheiro. Isso fazia com que o arraial estivesse impuro. Por quê? Porque não poderia ter pecado, nada impuro, né? Nenhum tipo de impureza poderia fazer parte ali do tabernáculo, ali do arraial, ali do meio do povo de Deus. Então, essa mulher ela ia ter o sacerdote dava uma água amarga para ela, muito interessante isso, né? Igreja, eu falei com meu esposo, olha que eu já tinha estudado o número, já tinha visto, mas assim, tem coisas que tem época que Deus abre os nossos olhos, como diz ali em Efésios 6:19, como diz o apóstolo Paulo, né? O mistério do evangelho a qual nos é revelado. Quando Deus quer revelar. Eu achei muito interessante que ela vai ao sacerdote, o sacerdote dá uma água amarga para ela, mas antes de dar, ele fala assim: ó, você vai jurar, porque se você adulterou, você vai ficar com a barriga inchada, né? Vai ser vergonha aqui no arraiar e você não vai ter filhos, né? E aí, caso essa mulher, ela bebeu a água e a barriga dela inchou, prova que Deus sabia que ela era adúltera, né? E se não inchasse, era só questão de ciúme do esposo dela, né? Era só coisa da cabeça dele. Então, era muito sério, né? Então, a gente vê como que é, né? As coisas de Deus. Então, é muito sério, né? Então, não poderia haver pecado oculto dentro do arraial. A gente vai ver mais pra frente ali o pecado de Acã também, né? Aquele que ouça tem filhos para o arraial. Então, é muito tremendo. Então, a gente continua aqui. Então, o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por algum motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa. Então, Deus abriu uma ressalva, tá? Então, assim, você tá impuro, então você pode celebrar a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa representava a saída do povo do Egito, representava a libertação. Então, Deus permite, ok? Olha a resposta que Deus dá. Quando algum de vocês ou de seus antepassados tornarem impuro por tocar algum cadáver estiver distante de motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrar no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas, né? Para lembrar do Egito, tá? Então é algo bem tremendo. Uma ressalva aqui que Deus abriu uma aspa para o povo aqui no capítulo 10, né? Então, o Senhor demonstra que essa distância, né, entre o crente em participar de um culto comunitário e também de fornecer uma alternativa de misericórdia para ele participar ali junto com a comunidade de uma celebração que ficou marcada para o povo de Israel, né? Então, é algo tremendo, né? Deus, ele teve uma misericórdia aqui neste momento. Na Páscoa, vocês podem participar. Mas se fosse caso contrário, Deus abriu uma exceção aqui. Foi uma exceção, tá? Detalhe. No 12. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e nada quebrarão, nenhum osso do cordeiro, quando a celebrar obedecem todas as leis das Páscoas. Você sabe que quando fala desse osso, né? Ó, até amanhecer e não quebrará nenhum osso do cordeiro, quando celebrar e obedeça a todos as leis das Páscoas. Você sabe que quando Jesus ele foi morto, nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E é uma ordem que Deus havia dado para o povo de Israel, tá? Quando a gente vai lá em João, no Evangelho de João, a gente vê que isso acontece lá, João 19:36, os seus ossos não foram quebrados. Nenhum dos seus ossos, tá? Eles chegaram, quebrou a perna do ladrão da esquerda, da direita, mas Jesus não. Eles furaram ali o lado, né? E saiu água e sangue, representando o seu ministério e a sua morte. Amém? Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Então, para participar, vocês terão que estar junto, né? Celebrando em união, fazendo a oferta, o sacrifício para Deus, né? Ele sofrerá as consequências do seu pecado. É um pecado terrível para Deus. Manuel, mamãe tá acabando. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e a ordenança da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Prosseguindo. Então, é algo que Deus deu para o povo de Israel. Então, a gente vê que fica bem claro, né? Que a Páscoa é algo sagrado. Então, nem é uma celebração qualquer, né? Ela representa a saída do povo do Egito, tá?
Ali a Páscoa foram celebrada, onde o espírito da morte passou ali, né? E Deus fez essa aliança para com o seu povo ali no Egito. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda os tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia de dia. Ó, olha só que lindo. Era assim que acontecia sempre. De dia a nuvem cobria, de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Então era um mistério, ok? Quando a nuvem se levantava, né, de cima da tenda os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampava. Ela estava aqui. Aí ela saía, andava, ela parava ali, aí é onde os israelitas tinham que parar, ou seja, eles eram guiados literalmente por Deus, tá? E aí vai dizer assim no 18: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam, enquanto a nuvem acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, permanecia acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Então, igreja, era um momento, né, que Deus tinha com eles, né? Então, assim, quando eu me levanto e vou, vocês acompanham. Quando eu estiver parado, vocês param e fazem aqui as suas ofertas, né? Tudo que tem que ser feito para mim. E aí, me chama muita atenção que diz assim, no 19: quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Ficava ali. A gente sabe que aí os levitas ajudavam os sacerdotes nas obrigações ali do tabernáculo, né? E Deus recebeu a oferta do povo. No 20: às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, e eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outra vez, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam de dia e de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Então, tinha esse mistério. Sempre que a nuvem se levantava, era hora de ir embora. Deus falava, já deu, vambora. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Entendeu? Poderia ficar 2 dias aqui. Não, vocês vão ficar aqui uma semana. Não, vocês vão ficar um mês. Não, não vai. Agora eu vou. Aí levantava, eles entendiam que tinha que ir embora. Armar. Eles tinham que desarmar a tenda, né, do tabernáculo, né? Cada um ficava responsável, que a gente sabe que foram divididas em parte, tá? Sobre os coatitas, os meronitas e os geositas, né? Os coatitas eram responsáveis pelos utensílios e os meranitas e os gersonitas pelas partes da tenda do tabernáculo ali, das madeiras, dessas coisas. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partia. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas a Moisés. Então, tinha um cumprimento. Por quê? Porque tinha um sacrifício constante, tinha a luz, né, do candelabro, tinha a arca, né, que representava a presença do Senhor. Então, eles tinham que estar cumprindo. Então, assim, tinha toda uma situação, não era uma coisinha simples, entendeu? Mas eles tinham que estar fazendo esse ritual constantemente e simplesmente porque a presença de Deus estava ali. Igreja, a gente vê que é algo tão interessante, porque os israelitas ficavam em volta do acampamento, ok? Ali ao redor, né? E a arca ficava ali no centro. E depois ficava assim os gesonitas, né? Que eram os levitas que ficavam, né, em volta também, mas cada um na sua parte, né? Norte, leste, sul, né? Oeste. E aí tinha os coatitas, os gersonitas, os meranitas, e tinha os únicos que poderiam chegar perto da arca, da tenda do encontro, né? Que era Arão, né? Eliezer e Itamar, seu filho, e Moisés. Eram os únicos que poderiam chegar perto, né? Porque a gente sabe que Nadab e Abiú foram fulminados. E me chama muita atenção, que a gente já estudou sobre isso, que na hora que eles iam
desmontar a tenda, né? A gente estudou sobre isso recentemente. Então, Arão e seus filhos ali, Eliezer e Itamar, eles tiravam, eles enrolavam tudo, né, com pano azul, pano de... Depois envolvia em couros. Por quê? Porque os levitas, eles não poderiam ver, que era dividida em partes. Coatitas, Gersonitas, a tribo de Levi foi dividida em partes, cada um ficava responsável por uma parte da tenda do encontro. Então, eles não poderiam ver, nem sequer tocar em nenhum dos objetos sagrados. Porque se eles vissem ou tocassem, eles eram mortos. Então, assim, igreja é algo tremendo. Deus mostrando assim, não. É a ordem arônica, é de Arão, né? De Moisés, né? Então, assim, eu escolhi os levitas para mim, mas eles não podem tocar nas coisas sagradas. Eu escolhi para mim, mas eu vou dar ele para ajudar os sacerdotes. Então, a igreja é tremendo, tá? Que o Espírito de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Até aqui me deu o Senhor. Fiquem na paz.